Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e com a minha querida Cora Ronay, que está degustando um bolinho de chocolate para começar bem o programa. É isso, Corinha? É isso. Olha, é a nossa propaganda não oficial, mas o bolo é muito bom. Se chama Bolo Sem Vergonha. Fica lá em Botafogo, pronto. Muito Fez bom um mesmo. marketing aqui pro bolo que nem sabe que a gente compra ele, né? Eu acho melhor a gente dar o recado, passar essa letra para eles. O Bolo Sem Vergonha é o seguinte, nós adoramos. E toda terça-feira a gente compra um bolinho para nos fazer companhia. Então, aqui. Vocês podiam patrocinar Aquelas Duas podcasts. Podia ser metade bolo, a gente até aceita bolo. Metade bolo, metade dinheiro, tá valendo. Mas né? todos os sabores são muito bons, né? Agora, eu preciso dizer o seguinte, a gente sempre come bolo no final do programa. Hoje, Corinha não resistiu, e foi lá e roubou um pedaço. Pra cá. Mas é que hoje eu tô muito tensa, sabe? Porque eu vou viajar amanhã e eu ainda não mentalizei o horário da viagem. Isso é uma coisa... Quando a gente viaja, tem dessas coisas, né? Porque eu, quando mentalizo o horário, ok, eu fico relaxada porque eu sei exatamente quanto tempo eu tenho. E mentalizar o horário não é só você olhar a passagem e ver que horas que você tem que ir. É, de uma certa maneira, aquilo se integrar à tua pessoa. Eu não sei explicar isso. Ainda não se integrou a minha pessoa, o horário que eu tenho que viajar amanhã. Então, eu não sei ainda automaticamente. Então, ainda estou assim, muito... Eu estou naquela parte da viagem que não é legal, que é angustiante, porque assim, ainda não... Tá ansiosa, tá angustiada, e eu não posso nem perguntar pra Cora pra onde ela vai, porque ela não pode dizer. Estou com non-disclosure, assim, do meu itinerário e do motivo que me leva a este itinerário. Tudo é uma surpresa, mas a gente vai saber na semana que vem, né, Sim, Cora? com que aí você já certeza. vai poder dizer. Claro. Tá certo, então a gente começa falando sobre tecnologia hoje. E é o seguinte, no Reino Unido, o número de recém-nascidas batizadas com o nome Alexa caiu mais da metade em um ano. Foram 118 Alexas no ano passado contra 301 no ano anterior. A explicação para essa queda pode estar ligada à tecnologia. Segundo uma pesquisa do governo inglês, o responsável por essa mudança é o dispositivo Amazon Echo, que promete facilitar a vida dentro de casa, com tarefas como, por exemplo, acender as luzes. É que a assistente virtual do aparelho responde justamente pelo nome de Alexa. É como a Siri da Apple ou a Bia do Banco Bradesco. Esse costume de dar nome aos assistentes virtuais já é prática comum entre as empresas de tecnologia. Uma forma de aproximar, talvez, o aparelho do usuário. E não é de hoje. Em 2016, quando preparava sua nova linha de celulares, a Samsung registrou 2 possíveis nomes para os seus assistentes virtuais: Bixby e Kestra, os 2 nomes ligados a Star Trek, grande sucesso dos anos 60. Jerome Bixby era roteirista da série e Kestra Troy, uma personagem metade humana e metade betazoide. Um jeito da sul-coreana imprimir também na sua própria marca a ligação com a cultura nerd. Lendo essa notícia, Cora, eu me lembrei muito do filme Her, do Spike Jonze, que é a tradução para português é Ela. Eu não sei se você assistiu esse filme. Não, mas ouvi falar. Com o Joaquin Phoenix no papel de um homem solitário que estabelece uma relação profunda com o assistente virtual do computador dele. Eu acho o filme, assim, de uma beleza, de uma sensibilidade enormes e muito revelador da solidão que as pessoas vivem hoje nesse mundo hiperconectado e tal. Fora que quem faz a assistente é a Scarlett Johansson, que tem uma das vozes mais bonitas do cinema, né? E a prova de que as pessoas se apegam a assistentes ou têm horror a elas, ou seja, de que elas exercem algum poder sobre as pessoas, é que tem gente evitando dar o nome dessas assistentes aos bebês, né? Então é muito louco a influência da tecnologia na vida das pessoas, né? Você sabe que engraçado, se você me perguntasse se aumentou ou diminuiu em função do Alexa, a minha tendência natural seria dizer aumentou. Porque não é um nome assim tão comum, né? Talvez na Inglaterra seja, não sei. E a tendência das pessoas é descobrirem um nome novo, né? Não é fugirem do nome. Eu achei curiosa essa interpretação. Eu acho que talvez tenha dado um spike em Alexa, assim, um boom de Alexas, quando o aparelho foi lançado, isso já foi há bastante tempo, e agora esteja perdendo a novidade. Agora, eu sou íntima da Bixby. É? Sou íntima da Bixby porque, no calor, a última coisa que eu falo antes de dormir é Hi Bixby, turn the AC on.
Olha, o meu telefone já acordou aqui. Já acendeu a luzinha. Porque o meu ar refrigerado é controlado pelo meu telefone. Já tá ela aqui, de papo. Já tá querendo entrar aqui no programa. Peraí, ô Bixby, fica E quieta aí, a primeira coisa que eu falo de manhã é Hi, Bixby, turn the AC off. Desligar o ar refrigerado. Acendeu de novo. Cala a boca, eu não tô falando com você. Gente, eu acho sensacional. Isso, eu acho que é um dos grandes... das coisas boas da tecnologia, né? Dos grandes trunfos da tecnologia. Você poder falar e aí você fala, o seu celular vai lá e passa um comando pro ar-condicionado, ele desliga e tem uma personificação aí, né? Eu vou te dizer uma coisa que eu sempre achei isso desnecessário. Até ter. Depois virou dependente. Porque eu fico pensando, que besteira você ligar e desligar um ar refrigerado através do telefone, para que isso? Você pode ligar ou desligar na mão. Você pode ligar ou desligar no controle remoto. Mas antes do controle remoto, a gente ligava e desligava na mão. E quando apareceu o controle remoto, não havia nada melhor. Olha, isso aqui é muito mais interessante do que ir lá ligar, não sei o quê. Claro, você tá ali, olha, você tá no dia de hoje, por exemplo, que a gente tá gravando o podcast, tá um dia friozinho, cinza lá fora, você fica debaixo do edredom assistindo um filme, e aí de repente o filme acaba, você tem que levantar, sair daquele ninho maravilhoso pra desligar ou pra, enfim... Não, eu comando tudo com a voz. Pois é. E confesso para você hoje que eu acho isso a forma natural. Eu acho que daqui a pouco vai aparecer alguma coisa que vai captar o pensamento da gente, eu vou achar isso muito antiquado. Mas até segunda ordem, até este momento de setembro de 2019, eu acho a melhor coisa do mundo. Você dizer para o objeto, tu faz isso, tu faz aquilo, pronto, acabou. E eu vejo com os meus netos, porque as crianças não têm as barreiras que a gente cria de crescer acostumado com isso. Então, eu estou acostumada a ligar assim, eu estou acostumada a fazer assado. A criança não está acostumada a nada, então ela busca o que lhe parece naturalmente mais simples. E toda a forma como os meus netos usam os telefones deles, e quando eu digo telefone, estou dizendo computador, na verdade, porque todos os sistemas de busca é com voz. Crianças realmente não digitam, crianças conversam. Google isso, Google aquilo. E se você pensar, por outro lado, é muito divertido, né? As crianças gostam de coisas divertidas. Sim. E é muito divertido você falar com o aparelho responder. Eu, muitas vezes, eu não uso muito a Siri, não, no meu celular. Mas, às vezes, eu lembro de fazer alguma coisa, de fazer alguma pesquisa, e faço a pesquisa e depois eu pergunto uma coisa meio nonsense pra ver o que ela vai responder. Acho que a grande curtição, pra mim, é tipo... Vou perguntar um negócio aqui, vamos ver o que a Siri vai falar. E a coisa às vezes tem umas respostas exatamente. muito boas. Porque e o divertido educada, saber, né? é divertido de saber que alguém já pensou que a gente perguntaria aquela besteira. Exatamente. E aí, e ela é educada, às vezes ela diz, desculpa, eu não consegui encontrar uma resposta para esta pergunta. Você fez uma pergunta que é o maior absurdo do mundo, e ela vai lá, ok, da próxima vez eu tento te ajudar, por enquanto não consegui. Ou então... Isso foi isso que eu encontrei na internet. Veja se te serve. Não me as pesquisas mais loucas. Não me sinto preparada para dar opinião. Como é aquele negócio da Glória Pires? Não posso dar opinião sobre... Não tenho opinião formada sobre isso. A gente podia ter uma Siri Glória Pires. Podia. Para falar sobre cinema, especificamente. Agora, sobre o Oscar. A Bixby é engraçado, porque a Bixby é muito controversa. Porque esse sistema da Samsung existe só em inglês, em coreano, acho que em japonês. Ela tem meia dúzia de línguas, entre as quais não está o português e não estão a maioria das línguas ocidentais e tal, porque ele já está em desenvolvimento, né? Não obstante, olha, a gente falar não obstante na vida real é uma coisa curiosa, né? Não obstante, os aparelhos da Samsung têm uma tecla dedicada para Siri, que você, em tese, apertaria a tecla e você já pode sair falando e pronto. E sempre o grande problema da gente é reprogramar essa tecla para fazer uma outra coisa que não seja a Bixby. Porque eu converso com a Bixby em inglês, o que é um pouco artificial. Né? Agora, você sabe que eu estava falando do Her, que me lembrou muito esse filme. Eu acho que pode acontecer também das pessoas rejeitarem ou se apegarem demais por conta da voz. Eu acho que no fundo... da maneira de falar, porque tem algumas assistentes que você ouve a voz e fala, ai, tá esquisito, tá tão robô, ou então o próprio timbre de voz não é legal. O timbre de voz, por exemplo, de um
de um Waze da vida, né? A maneira de falar é tão robótico que não te remete também ao calor que você quer. Num ser humano. Num ser humano, exatamente. Que você espera vindo de uma pessoa que vai falar com você. Tudo bem, você sabe que é uma máquina, mas você tá esperando ali alguma coisa diferente. No fundo, sabe o que eu acho? É que são pais conscientes que querem evitar bullying dos filhos. Porque eles sabem que se o filho tiver o nome de um assistente virtual, as crianças na escola vão ficar fazendo gozação. Ah, com certeza. Com essa criança direto, porque ela tem o nome de um assistente. Quer dizer, você não daria o nome de Google pro teu filho. Não. Eu não duvidaria nada que já tivesse meia dúzia de Googles aqui no Brasil. Google da Silva. Mas o Brasil, como a gente sabe, não é particularmente preocupado com a questão de nomes que permitam bullying, porque a gente vê cada nome tão bizarro e esquisito nesse país. Sim. Mas faz sentido isso que você está falando, porque de fato, se uma criança tiver esse nome, muita gente vai chegar para perguntar um monte de coisa. Ah, vamos pesquisar, vamos perguntar, né? Não, vamos perguntar pra Siri, vamos perguntar para Bia do Bradesco. Não, Bia menos, né? Bia menos, porque Bia faz todo sentido, porque todo mundo chama Bia. Sim, sim. Né? Beatriz. Há nomes que levam, e Bia é um nome que existe antes do... Sim. É mais forte o nome Bia do que a Bia do Bradesco. Com certeza. Ao contrário da Alexa, que não é um nome muito comum. Ao contrário de Siri, que se alguém se chamar Siri, né, a pessoa vai lá e vai, vamos pesquisar na Siri. Aí vai lá em cima da criança pobre, coitada. Faz todo sentido. Mas eu acho interessante essa discussão. Tem a Lu também no Magazine Luiza. Ah, é verdade. Que é uma robozinha e... Mas eu acho interessante, porque eu acho que essa discussão é uma discussão que tem muitas facetas, assim. A gente pode falar da questão do nome, a gente pode falar da questão de você se apegar ou não se apegar por conta da voz, por conta do timbre. Eu sou muito ligada a isso, porque eu trabalho com voz, óbvio. né? Então, às vezes, eu ouço... uma vez eu tava fora do Brasil, e aí tinha um GPS, e aí a voz do GPS era uma coisa horrorosa. Eu falava, meu Deus, eu não aguento ouvir essa pessoa falar. E tem gente que não se liga nisso, Por né? que você não mudou? Mas pra mim... Então, mudei. Ah, bom. Mudei, mas eu não aguento essa pessoa falar, porque a voz pra mim não era agradável de ouvir, né? E no filme é muito engraçado, porque o personagem do Joaquin Phoenix, ele vai se envolvendo de tal maneira com essa assistente, porque ela é envolvente, ela tem uma voz maravilhosa e ele vive numa solidão profunda. E aquela mulher passa a ser a melhor amiga dele, né? E é muito louco, porque eu imagino que tenha gente que tem a Siri ou a Bixby como melhor amiga, né? Capaz que conversa, é a única pessoa com quem conversa. Porque o papo delas às vezes é melhor do que as pessoas reais que existem por aí, né? Mas enfim. Olha, eu tava lendo tô lendo ainda porque não acabei, falta pouco. Um livro de uma autora singaporeana? Vamos pesquisar também, não sei. Enfim, uma pessoa nascida em Singapura. Melhor assim. É um livro muito bonito, How We Disappeared, Como Nós Desaparecemos, sobre as mulheres que foram sequestradas durante a guerra para servirem aos soldados japoneses. Uma história terrível. Mas é uma história contada em blocos, pessoas de várias idades, e uma dessas mulheres que ficou mais velha e tal. Então, quando o marido dela morre, mudam ela de lugar, de casa e tal. E ela não conhece ninguém naquele bairro. Então, ela começa a falar como ela fica perturbada, que ela não tem ninguém com quem conversar. Uhum. Ela não tem ninguém a quem dirigir a palavra, que desde que ela saiu do bairro dela. Isso é muito complicado, né? Quando tira uma pessoa do seu entorno, ela perde as raízes, né? Perde as diferenças, né? E perde os papos. Então, o desespero dela de não ter ninguém com quem falar, isso é muito agudo no livro. O livro é muito bom. E tem... Agora você me falou você falou dessa história de não ter com quem falar e tudo. Eu conheço algumas pessoas que já fizeram aquele retiro do silêncio. Eu não conseguiria fazer. Pois é, que você fica uma semana... Enfim, tem retiros que uma semana, tem retiros que são 15 dias, e aí vai depender... Monges trapistas, olha. Como faz? Pois é. Aí você fica uma semana sem falar, fica 15 dias sem falar. As pessoas que já viveram essa experiência dizem que é uma super transformação, mas que é muito difícil. É muito complicado mesmo. Você não ter com quem trocar, né? Eu não sou dessas pessoas que, sabe, que não querem trocar com ninguém. Pelo contrário, eu vejo um negócio e eu já quero comentar. Eu já quero ter uma pessoa, né, com quem falar, com quem discutir algum assunto. Eu sou dessas. Gosto de falar. Eu converso com os meus gatos, como é que eu ia ficar? Pois é. Difícil, uma semana, né? sem falar? Pois é. Tá certo, Corinha. Então vamos seguir e a gente fala agora sobre comportamento.
Na semana passada, tivemos mais um trote violento envolvendo as universidades brasileiras. Dessa vez na UNB, Universidade de Brasília. Um calouro de biotecnologia de 17 anos ficou ferido e foi levado ao hospital depois de participar de um trote. Ele chegou ao local inconsciente, com parada cardíaca, machucados nas pernas e um corte na cabeça. Por conta de seu estado de saúde, teve que entrar em coma induzido e foi entubado. Passou a noite internado, mas fora de perigo. A universidade abriu uma comissão de investigação para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do incidente. A família suspeita de que ele tenha sido forçado a tomar bebida alcoólica e que alguma substância tenha sido misturada a essa bebida. Ninguém soube informar se o estudante foi agredido ou se ele se machucou devido ao seu estado. O fato é que a gente tem no Brasil uma prática medieval que insiste em fazer parte dos dias de hoje, né? Algumas universidades já proíbem o trote, mas a gente vê que não é o suficiente. A punição a esses agressores também tem que ser mais severa, não dá para relaxar. Mas o mais importante, Cora, eu fiquei pensando sobre isso, é mudar a mentalidade no meio universitário. Exatamente. Porque isso é medieval. Sabe, como é que você chega ao ponto de receber um aluno irracional. que tá... É irracional. Eu nunca entendi isso. Pois é, eu nunca entendi isso também. Eu entrei na faculdade, eu recebi trote, eu não tive um trote violento, eu tive um trote saudável, de muita brincadeira, mas não é assim que acontece em todas as universidades. E eu não consigo entender você ter uma prática dessa medieval que leva alguns jovens à morte na hora que você tá... que você deveria, na verdade, estar dando boas-vindas. Né? Não, na hora que você está no auge da vida, e que você deveria, na verdade, o veterano, ele deveria estar dando as boas-vindas. E é assim que você dá boas-vindas. Onde é que essas pessoas aprenderam que dar boas-vindas significa isso? É um rito de passagem importantíssimo, que as pessoas estão celebrando, entre aspas, dessa maneira, não entra na minha cabeça. Na minha também não. Eu acho que, honestamente, quando você vê o rumo que certos trotes tomam, eu penso se não seria o caso de acabar com o trote de uma vez por todas, sabe? Mesmo esse trote mais simples, que as pessoas pintam as outras de tinta, bota para pedir dinheiro na rua, não sei o quê. Porque é tão horrível cada notícia dessas. Não teve aquele garoto que foi jogado na piscina, se afogou. Sim. É uma coisa desesperadora. Você pensa que você tem um filho, teu filho entrou para a universidade, agora está tudo bem. E aí morre por uma besteira, porque tem um monte de jovens selvagens que não conhecem os limites de um... Sei lá, não dá nem para chamar isso de brincadeira, de um não sei o quê. Eu acho é uma farra do boi feita com pessoas, né? É isso. Eu acho que tem algumas universidades que já proíbem o trote, mas o trote ainda assim acontece nessas universidades. Proibir não adianta, porque quando é proibido, cria ainda aquela situação de... vamos fazer escondido. Quer dizer, cria um tempero a mais. Eu acho que tem que ser... que acabar com a tradição de uma outra maneira. Tinha que sei lá. Aquilo que eu falei no início, né? É você mudar a mentalidade universitária. Exatamente. Né? Você fazer um trabalho ali de base para você mudar essa mentalidade universitária. E enquanto isso acontecer, enquanto esses trotes violentos acontecerem, é muito importante você punir essas pessoas, porque se você age violentamente contra um estudante que está entrando, né, nessa faculdade, essa pessoa é levada à morte e nada acontece, aí é a farra do boi mesmo. Então vamos fazer porque é assim mesmo, né? Eu estava lendo sobre a origem do trote. Isso sempre me mexeu muito comigo, essa história de trote, né? Até porque eu já passei por isso. Como eu disse, eu não passei por um trote violento, mas já passei pelo trote, já vi outras pessoas tomando trote, já dei trote, mas trotes muito saudáveis de brincadeira, trotes de brincadeira. Mas se for necessário proibir todo e qualquer tipo de trote, que se proíba todo e qualquer tipo de trote para não haver o trote violento. E eu estava pesquisando na internet, fui pesquisar a origem do trote, porque... as pesquisas às quais eu tive acesso, elas dizem que o trote nasceu na Europa, nas universidades europeias. Isso vem lá do século XV, quando a universidade... no século XV eu acho que fazia algum sentido. Quer dizer, nem naquela época fazia sentido, mas o século XV era um pouco mais violento. Um pouco mais violento, você está sendo muito legal, né? Era mais violento. Então é isso. É por isso que a gente está chamando de prática medieval, porque... Você tem uma coisa do século XV na Europa, que era extremamente violenta, e aí quando a universidade se estabelece aqui no Brasil por volta entre o século XIX e o século XX, você tem uma herança, como se fosse uma herança ali das universidades portuguesas. Vem muito do que acontecia nas universidades portuguesas, que era um trote violento. E a gente continua repetindo essa violência que acontecia na Europa. Não faz o menor sentido. Com que sentido? Pra quê?
O ser humano é muito selvagem. O estado natural do ser humano é péssimo. É preciso muito tempo para você disciplinar um ser humano, para você civilizar uma comunidade, para você espalhar a ideia de que os outros são seus irmãos e seus semelhantes, que o que você faz no outro dói tanto quanto o que faz em você. Enfim, toda a ação civilizatória é muito lenta e a barbárie se conquista em 2 tempos. Pois é. A regressão é muito fácil, o progresso é muito difícil. Mas você acha que solução seria mais imediata para esse tipo de ação? Seria a proibição severa e a punição severa? Porque eu só consigo entender que essas são as soluções imediatas. E a de longo prazo é você acabar com essa mentalidade. Ou então faz sob supervisão. Quer dizer, tendo algum adulto responsável acompanhando o negócio para ver que não saia de mão. É. Porque não é possível, né? Eu não sei se as universidades deslocariam uma pessoa para acompanhar o trote. Acho que é mais fácil a universidade proibir, porque aí ela se isenta ali, mas o trote é proibido, fizeram escondido. Pois é, mas é. Né? Não, eu tô falando, eu acho que a universidade não faria isso, não colocaria uma pessoa para acompanhar o trote. Eu realmente não sei. A coisa da proibição é a mais imediata, mas a gente sabe como é que isso torna apenas mais atraente. Sim. A questão, né? É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto, Vamos. Corinha, e vamos falar de carnaval agora. Você acha que é cedo para falar de carnaval? Não é, não. As escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro não devem receber dinheiro da prefeitura no carnaval do ano que vem. A afirmação foi feita na semana passada pelo presidente da Rio Tour, Marcelo Alves. Rio Tour é a empresa municipal de turismo do Rio que costuma distribuir esses recursos. No ano passado, cada agremiação recebeu R$500 mil para o desfile de 2019, valor menor do que o recebido em anos anteriores, quando variava entre 1 e 2 milhões de reais por escola. Marcelo Alves disse ao jornal O Globo que o planejamento para o próximo carnaval continua a todo vapor e contou que vem se dedicando à questão comercial e que acredita que terão um belo resultado em patrocínios. Eu vi algumas declarações do prefeito Marcelo Crivella sobre o assunto e ele bate na tecla de que o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio cobra ingresso, então que não é justo ainda receber a subvenção da prefeitura e que essas escolas podem conseguir também patrocínio. A gente conversou com a jornalista Bárbara Pereira, que também é escritora e pesquisadora nesse campo do Carnaval do Rio, e ela falou sobre as consequências desse corte. Vamos ouvir. É de fato algo preocupante, é um risco que o Carnaval de 2020 pode correr, porque é exatamente nesse momento que as escolas começam a se preparar para produzir esse Carnaval, comprar os materiais, embora no primeiro semestre já tenham pensado os seus enredos, é nesse momento que começa a construção, né, desse Carnaval, desse desfile. Então, descobrir agora que não vão ter dinheiro realmente preocupa. Quando o prefeito diz que as escolas têm que correr atrás do patrocínio, algumas escolas podem até, nesse momento, conseguir. E aí eu estou usando o verbo poder, porque a gente tem que lembrar que a gente está numa crise. Então, é algo bastante complicado nesse momento correr atrás ainda de patrocínio. Ainda tem um outro fator. Algumas escolas podem conseguir porque conta muito elas terem vencido nos últimos anos, as que ganharam, e conta também o peso do pavilhão, né? É igual o futebol, o pavilhão tem um peso. Todas as escolas são importantes, mas a gente sabe que isso acontece no Carnaval. E as que não têm tanto peso correm mais risco ainda, né, de passar com um desfile muito abaixo de um padrão que vem se estabelecendo, de um padrão visual, de beleza, de estética. E aí tem um terceiro fator que é: qual é o público que vai querer comprar um ingresso para ver um desfile, sabendo que existe essa possibilidade da escola passar com um padrão muito abaixo? É um efeito cascata desse processo, achar que vai cortar só o dinheiro das escolas, elas que se virem e usem aí a sua criatividade para trabalhar com material reciclado. Não é bem assim, é muito complicado para as escolas não terem a subvenção neste momento. Eu acho pior ainda neste momento dizer que não, faltando quantos meses, poucos meses para a produção desse carnaval. Complicada essa situação, né, Cora? Porque eu acho que a gente também tem que pensar com a cabeça de que o carnaval, o investimento, esse dinheiro que é passado para o carnaval, é um investimento, na verdade, né? É um investimento que vai gerar muita receita
do turismo, das pessoas que vêm para cá. Então a gente precisa pensar com essa cabeça também. É muito complicado nesse momento, como a Bárbara falou, é complicado nesse momento você tirar essa verba, né? Na verdade, quando se fala em patrocínio das escolas de samba, ou patrocínio não, quando a prefeitura dá dinheiro, isso não é nem patrocínio, é subvenção. Subvenção, Quando se fala em subvenção, a minha primeira reação é ser do contra, porque eu acho que o Rio está falido, eu acho que a gente tem N outras prioridades. Eu também não entendo por que dar dinheiro para uma entidade como a Liesa, que é uma caixa preta, que não presta contas, que, no fundo, tem uma quantidade de bicheiros ali, de contraventores. Então, eu vejo com péssimos olhos a ligação da prefeitura com esse alto escalão do samba, que a gente sabe que não é exatamente uma... Quer dizer, a nossa prefeitura também é tão corrupta que talvez... duro. Talvez os bicheiros do lado de lá, os contraventores do lado de lá, se sintam um pouco envergonhados de ter que lidar com a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu acho que há uma coisa aí que deveria ser revista ao longo dos tempos, sim. Talvez não seja o caso assim, de dizer de uma hora para outra, ó, segurando o pincel que nós estamos tirando a escada, mas eu honestamente não entendo por que é que as escolas de samba têm que levar patrocínio da prefeitura, ainda que eu entenda que isso é um investimento, ainda que eu entenda que vem gente ver e tal, mas vão buscar patrocínio na iniciativa privada, mesmo os pavilhões menores, como ela diz, sei lá, uma escola pequena e tal, ela há de encontrar gente do seu bairro ou não, ou então não vão sobreviver todas, teremos menos, mas o que eu sei é que num momento como esse, você vê dinheiro da prefeitura indo para um desfile de escola de samba, eu acho complicado de entender isso. Eu acho que tem um outro lado também. A gente tem que pensar o seguinte: o carnaval ele gera muito emprego também, né? É muito importante, se você analisar essa subvenção indo para as escolas de samba, ela é um investimento, porque você tem um retorno aí em turismo, principalmente, né? E você gera muito emprego. Então, Sim. Eu acho que tem uma importância, sim. Acho que, como você falou e como a Bárbara falou, a gente está num momento de crise. Então, no momento de crise, de fato, você olha para aquilo e fala, meu Deus, eu não consigo dar... Não é o momento. Não é o momento. Mas, talvez seja o momento de cortar uma parte, dar um pouco menos e não pegar as pessoas também tão de surpresa. Porque a gente sabe que o carnaval... Isso é que não pode fazer. Pois é, a gente sabe que o carnaval acontece o ano inteiro. Não dá para você mudar a regra do jogo enquanto está jogando. Exatamente. Dá para você fazer preparar dá para você, terreno. este ano, dizer que no ano que vem não vai ter mais. É isso. Mas isso assim não. De repente, mas eu assim, te confesso que eu sempre tive um sentimento muito ambivalente em relação a isso. Porque, por outro lado, eu acho que a gente agora tem um prefeito que odeia o carnaval e odeia o Rio de Janeiro e está tirando partido desse sentimento que a gente tem, porque não sou só eu, acho que uma boa parte da população tem esse sentimento. Grande parte da população. Porque a cúpula das escolas de samba não é inspiradora, não é um pessoal que a gente considere exemplo para ninguém. Então, eu acho que é muito complicada a situação. Então, por outro lado, a gente vê essa perversidade do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro, em relação ao que é o Rio de Janeiro. É uma prefeitura que não entendeu o Rio, que não gosta do Rio, que despreza tudo que é movimento carioca. E o carnaval é o movimento carioca por excelência. São movimentos de identidade, né? Então, é um momento em que você diz assim, não, peraí, eu sou completamente contra dar dinheiro para as escolas de samba, mas nesse momento eu vou ficar do lado das escolas de samba, porque eu acho que mais prejudicial ao Rio de Janeiro do que as escolas de samba, ou do que a contratação, é a prefeitura que a gente tem. Sim, e você tocou num ponto importantíssimo. O prefeito, né, a prefeitura hoje, para não falar do prefeito, mas falando da prefeitura como um todo, e ele é, né, a figura máxima da prefeitura, ele realmente não gosta. A gente já teve aqui carnaval em que o Crivella não estava presente no carnaval, ele não abriu o carnaval, mas eu acho que a gente precisa entender o carnaval como uma festa popular, claro. E a gente precisa entender o carnaval como parte integrante, eu acho, da nossa democracia. Porque o carnaval, principalmente as escolas de samba, elas têm letras importantíssimas, muitas vezes, de crítica a momentos que a gente está vivendo, né? São certas hipocrisias, porque, de repente, são letras a favor da paz e não sei o quê, cantadas por bicheiros, vamos lá. Sim.
né? Sim, Quer dizer, concordo com você, mas são letras muito importantes mas as letras da são gente muito gritar. boas. Não, e o carnaval é o Rio de Janeiro, não há como dissociar Uhum. o Rio de Janeiro de carnaval, porque tá no DNA da gente, não tem jeito, faz totalmente parte da vida da gente. A gente tinha que começar a pensar num outro modelo de gestão de escola de samba, a gente tinha que pensar num outro modelo de financiamento, isso com toda certeza sim. Agora, por outro lado, a gente sabe que o que move a prefeitura não são boas intenções, nem a crise. Exatamente. Porque se fosse uma grande marcha evangélica, esse dinheiro sairia milagrosamente de algum lugar, mas... né? Eu estou muito dividida em relação a isso, conforme você vê nesse período de alguns minutos em que a gente está falando sobre isso. Mas esse é um exercício. Mas já esse me é um exercício contradisse muito algumas bom. vezes, mas... Pois é, mas esse é um exercício muito bom da gente fazer, porque a gente não tem obrigação de ter opinião formada sobre tudo, e esse exercício que a gente faz aqui, eu falo uma coisa, você fala uma outra coisa, se os nossos ouvintes pudessem falar, então seria uma maravilha. Ah, live, que a gente eu tenho saudade da nossa live na rádio. É, porque a gente ia chegar a algumas conclusões, ia voltar atrás, porque eu acho isso, eu não é que eu não ache o carnaval, eu não sou contra a prefeitura, eu não sou contra essa subvenção, eu sou a favor dessa subvenção, porque eu acho que o carnaval é parte da nossa cultura, é parte da cultura popular, como eu falei, é parte de uma crítica que a gente deve fazer num Estado democrático de direito, mas entendo também que a gente está em crise e acho que que a prefeitura poderia cortar, mas poderia não negar 100% desse aporte, porque eu entendo o carnaval como algo que gera uma receita importantíssima para um Estado que está falido como o Rio de Janeiro. Eu, honestamente, eu sou contra a subvenção da prefeitura. Eu acho que a prefeitura entra nessa oferecendo espaço, oferecendo policiamento, luz e não sei mais o quê, a infraestrutura básica, né? Mas eu acho que a prefeitura não tem que dar dinheiro para a escola de samba, honestamente, em circunstâncias normais de temperatura e pressão. Sim. Nesse momento é outra coisa. Agora, de fato, por que precisa? Né? É uma grande manifestação popular, mas as grandes manifestações populares elas conseguem se manter por si mesmas, ou devem poder conseguir. Se elas são mantidas por dinheiro da prefeitura, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa errada na manifestação popular. Agora, a gente estava falando da contravenção, né? A gente está falando aqui de contravenção, né? A Bárbara também falou um pouco sobre essa questão. Vamos ouvir. Muita gente defende o corte de verbas para o carnaval, alegando que é um dinheiro que vai para a contravenção. Essa é uma argumentação que pode, em parte, ser analisada, ou deve ser analisada, porque se a gente observar a questão do sistema da prefeitura, que talvez seja falho. Porque quando você dá dinheiro para a subvenção, você tem que fazer lá um contrato cobrando contrapartidas. E quais seriam essas contrapartidas? Alguns analistas dizem que você deveria incluir ali todo trabalhador que trabalha para a indústria do carnaval, ter carteira assinada, ter equipamento de proteção individual. Essas questões trabalhistas, por exemplo, não são observadas. Isso deveria estar no sistema de contrapartida. Também o incentivo às culturas locais nas próprias escolas de samba, criando escolinhas, enfim, fomentando outras formas de educação não formal nas quadras das escolas de samba. Todos esses requisitos poderiam estar na contrapartida, assim como, né, qual é o papel desses líderes aí das escolas de samba que estão ligados à contravenção, qual seria ali a limitação de movimentação dessas pessoas com essa questão financeira. Então, a questão é do sistema ou é do dinheiro que vai para a escola de samba? Me parece ser o sistema. Te parece ser o sistema, Cora? Acho que tudo. Não é só o sistema, não é só o dinheiro. Eu acho que é totalmente bizarro a prefeitura dar esse dinheiro sem exigir nada em troca. Não, tem uma coisa errada nesse negócio todo. Isso eu também acho. E eu acho que o espetáculo das escolas de samba, ele consegue. Por outro lado, quando você pensa, bom, patrocínio, a gente já teve desfile de samba sobre iogurte. A gente não quer um desfile de escola de samba sobre iogurte, né? Então a questão do patrocínio... Você acaba tendo certas obrigações, né? Também cria uma outra marca que é muito complicada. Eu não sei, olha, honestamente, eu acho que isso era uma coisa que tinha que ser discutida bem a sério. Até porque a gente está... A crise, por um lado...
favorece o argumento de que se deve dar o dinheiro às escolas, porque senão não será nada. Mas, por outro lado, a crise também favorece o pensamento, justifica o pensamento de quem diz, olha, mas espera aí, a gente está sem hospital. Sim. As escolas estão sem material, Cadê não tem nada nas creches, segurança zero. Então vamos torrar esse dinheiro em carnaval? Eu não sei, gente. Honestamente, eu só posso dizer uma coisa, eu não sei. De novo, como a Glória Pires é a nossa santa protetora do podcast de hoje, não me sinto à vontade para opinar. Não. Muito embora tenha opinado aqui durante 10 minutos. Mas enfim, acho que a gente... Eu estou pensando em voz alta, porque no fundo o que é um podcast? É a gente pensar em voz alta para os nossos amigos. Mas acho que esse né? exercício de pensar em voz alta é muito importante, porque também vem, é isso que você está dizendo, também vem à minha cabeça, e a segurança dessa cidade, gente, né? E cadê a saúde? Cadê os hospitais? Porque é muito... E as calçadas, hein? Vamos ficar numa coisa simples. Eu sei que as calçadas devem ser conservadas pelos prédios e tal, mas, sinceramente, eu nunca vi nada pior do que as calçadas do Rio nesse momento. Pois é, tem muita coisa para ser cuidada no Rio de Janeiro. Risco que não ortopédico tá sendo, né? permanente. Então... É isso. A gente não chega a nenhuma conclusão, não somos obrigados a chegar a nenhuma conclusão. Aliás, me veio um samba maravilhoso na cabeça, não sei se você se lembra, mas um samba antigo e que é muito atual, que diz assim, será que era Imperatriz? Agora eu não me lembro. Quero que meu amanhã seja um hoje bem melhor, uma juventude sã com ar puro ao redor. Quero nosso povo bem nutrido, país desenvolvido, quero paz e moradia. Chega de ganhar tão pouco, chega de sufoco e de covardia. Me dá o que é meu, foram 20 anos que alguém comeu. Ah, que bom isso, né? Olha só como é que é atual. Só que não foram só 20 anos. Não, naquela época foram 20 anos, mas agora... Mas é muito bom. Muito bom, né? É muito boa essa letra. Eu vou pesquisar depois, se algum ouvinte nosso quiser mandar um recado depois no Instagram. Gente, eu devo dizer para vocês que eu morro de saudade da nossa live. Eu adoro fazer o podcast, mas eu sinto muita saudade da live, da rádio. É verdade, que tinha aquela interação, que a gente tinha uma interação ótima com todos vocês, né? É isso. Então vamos para o nosso último assunto do programa de hoje, que é o projeto Surdos que Ouvem. O tema foi sugerido por uma ouvinte, a Cássia Solange, pelo Instagram. Ela nos perguntou se conhecíamos o projeto Surdos que Ouvem. A gente foi atrás e adorou. O projeto nasceu quando o grupo Crônicas da Surdez venceu um campeonato global do Facebook, representando a América Latina. O Crônicas da Surdez é uma comunidade do Facebook fechada, onde as pessoas trocam experiências. O grupo foi criado por Paula Pfeiffer, uma escritora que perdeu a audição aos 16 anos. Seu objetivo era que todos pudessem compartilhar as suas experiências e ajudar uns aos outros. E ela não parou por aí. Por conta do prêmio que a comunidade ganhou, Paula teve acesso a um fundo de $1 milhão e decidiu criar esse projeto para beneficiar a sua comunidade e a sua causa, promover a desmistificação da surdez e a informação sobre a reabilitação auditiva. A gente tem aí um áudio da Paula sobre a desinformação do público em geral sobre a surdez. Vamos ouvir. O senso comum por desinformação e porque a mídia nunca informou corretamente a questão da surdez, acha que surdo é quem não ouve nada, que todo surdo é mudo, que todo surdo usa a língua de sinais, que todo surdo precisa de intérprete e estuda em escola especial. Isso não é verdade. A surdez tem graus, leve, moderado, severo e profundo. E a maioria das pessoas com deficiência auditiva, que são 460 milhões de pessoas hoje no mundo inteiro, não usa a língua de sinais, mas sim aparelhos auditivos ou implante coclear para ouvir. Acessibilidade, legendas, por exemplo, que ajudam a todos, elas são esquecidas e as pessoas acham que a Libras é a única acessibilidade para surdos, o que não faz o menor sentido. Então, quebrar essa desinformação e fazer as pessoas pararem de associar surdez exclusivamente com Libras ou com surdez profunda, que é quando não se escuta mais nada nem com a ajuda de aparelhos auditivos, é o nosso grande desafio, porque a surdez tem tratamento e os prejuízos globais da perda auditiva não tratada, eles são da ordem de bilhões de dólares. Então, eu sempre digo assim, pare e tente imaginar como seria a sua vida sem ouvir a voz das pessoas que você ama, sem ouvir música, sem atender o telefone, sem ouvir áudios do WhatsApp. O que você faria? Buscaria tratamento, não? A tecnologia e a medicina, elas estão aí para isso e as pessoas precisam conhecer essas opções. Impressionante, né? Como as pessoas realmente não conseguem entender o que é a surdez. As pessoas não estão ligadas nisso, né? A gente não para pensar sobre o assunto, né? Ela estava falando aqui e eu fui pensando na minha cabeça. Eu digo, gente, é verdade.
a coisa imediata que a gente pensa quando a gente pensa em ficar surdo é que a gente não vai ouvir música, né? Isso, na minha cabeça, pelo menos, é a primeira coisa que vem à minha cabeça. Meu Deus, penso em Beethoven, né? Coitado, que não conseguiu ouvir as próprias obras e tal. Mas a riqueza de sons que a gente perde, a voz das pessoas. Tem, por exemplo, esse cascudo do qual a gente falava anteriormente aqui no meu aquário. Quando ele se vira, às vezes ele levanta a areia bate no vidro. Às vezes eu estou trabalhando aqui de noite e eu ouço esse barulhinho da areia, assim no silêncio, e eu sei que o cascudo se virou dentro d'água. Você vê que informação inútil, mas interessante, né? Quer dizer, você não está vendo o aquário, mas está sabendo o que aconteceu lá dentro por uma informação auditiva. Eu acho que a grande questão, né, é que o som, ele te leva, a audição, ela pode te levar para tantos lugares e ela pode te dizer tantas coisas, né? É isso, você já sabe o que aconteceu sem olhar. Exatamente. Né? E quando você pensa que uma pessoa é privada disso... Você conhece os passos das pessoas, né? Dentro de casa, você sabe quem está Sim. chegando pelo caminhar. Sim, com certeza. O meu marido, por exemplo, quando chega... Eu moro no primeiro andar, então meu marido, quando chega em casa e eu tô brincando com o meu filho, ele dá um assovio que o meu filho já conhece. Ele dá o assovio e meu filho fala... Ó, papai chegou. Então, né, como o som passa esse tipo de coisa pra gente, da mesma maneira que os outros sentidos também, né? O olfato é quer ver uma importantíssimo. coisa? Na Índia, a maior parte dos motoristas não usa retrovisor. Por isso que eles têm todos... Você já deve ter visto várias fotos de caminhões em que está escrito horn, please. Buzinem, por favor. Porque Sim. eles estão muito mais acostumados a dirigir pela pala sonora, né? Quer dizer, ó, vem um carro aí atrás, do que pelo retrovisor. Você tem uma quantidade de carros sem retrovisor. E Caminhão lá não tem retrovisor. um assunto importante que a Paula toca, né, nesse depoimento que ela deu pra gente, é a questão da acessibilidade. Muita gente não pensa nisso. O Brasil, ele é super adiantado nas questões de acessibilidade. Eu tenho uma grande amiga, Joana Peregrino, que é o nome no Brasil, um dos grandes nomes no Brasil que tratam da acessibilidade. Ela fundou uma televisão para surdos, dedicada aos surdos. Tem um trabalho lindo nessa área. E eu fiz, através dela, através da empresa dela, eu fiz um curso de audiodescrição, que é uma coisa que está crescendo muito genial. no Brasil, porque hoje você tem uma lei que, se não me engano, em 2020 você vai ter que ter todo o produto audiovisual, cinema, séries, etc., com audiodescrição. É uma lei que te obriga a fazer isso. E é importantíssimo porque o curso que eu fiz foi com uma professora e uma consultora que não enxergava, né? Ela não enxergava. Então, a gente começava a ver as coisas, a gente começava a ver as imagens e descrever para ela, e ela ia dizendo pra gente assim... Não, mas peraí, eu não tô entendendo, porque você nem sabe direito como você faz para audiodescrever, né? Tô falando de uma questão de você encarar a deficiência, seja a deficiência auditiva, seja a deficiência visual, seja ela qual for, com respeito, que é uma coisa que o Brasil tá a passos largos tentando fazer, e que tem muita gente que ainda nem presta atenção nisso, nem sabe direito o que é e como é importante. Ela estava falando que... a única área a qual o nosso governo é sensível, por incrível que pareça. Né? Exatamente. E aí ela estava falando da importância das legendas, né, para os surdos. A consultora no meu curso era deficiente visual, então ela estava falando da importância da gente falar e descrever de uma maneira coerente e que seja interessante para ela, e ela fala aqui da importância das legendas, de todo o material ter legenda. E às vezes a gente nem se toca disso, porque a gente tem todos os nossos sentidos, né? E isso é muito importante. E aí a Paula criou 4 iniciativas. A primeira, uma campanha de vídeo que mostra a diversidade que existe na deficiência. A segunda, chamada de Conexões Sonoras, que é a realização de eventos 100% acessíveis a surdos. A terceira é um curso online para pais de crianças com deficiência auditiva. E a quarta é o engajamento da comunidade e o treinamento de liderança, que, para ampliar o alcance, eles decidiram identificar novos líderes e treiná-los para que sejam porta-vozes dos surdos que ouvem. Então é muito importante a gente falar sobre projetos como esse, né? Para que essas pessoas também ganhem voz cada vez mais, né? Voz, visibilidade, audição, tudo. Exatamente. E para quem quiser, tem uma palestra da Paula, só digitar Surdos que Ouvem
no Google, que ele vai te dar imediatamente o TED. Ela falou num TED, se não me engano, em Santos, e ela fala exatamente sobre essa condição, sobre a criação do projeto. Muito interessante. A gente tem que agradecer a nossa ouvinte, Cássia Solange, por essa dica que ela deu pra gente. Foi um prazer conhecer esse projeto. E obrigada a Paula também. Parabéns, né, pra Paula por essa iniciativa maravilhosa. E obrigada, Cássia, de verdade, viu? E você que quer mandar uma sugestão pra gente, você tem alguns caminhos. Você vai em aquelasduaspodcast@gmail.com, você vai em @aquelasduaspodcast lá no Instagram, e você anota o meu telefone, o da Cora. Mentira, isso a gente não vai dar, porque senão o nosso telefone não vai parar de tocar, que eu sei. Corinha, chegamos ao fim com dicas. Conta aí. Dicas. Olha, eu tenho algumas dicas hoje. A primeira das dicas é um livro da Dulce Maria Cardoso, que é uma excelente autora portuguesa. O livro se chama Tudo São Histórias de Amor. É uma edição da Tinta da China, que é uma editora portuguesa que agora edita aqui no Brasil também. É um livro lindo. Lindo, lindo, lindo. É lindo mesmo. Nem tudo são histórias de amor nesse livro. Aliás, pelo contrário, quase nada é história de amor. Mas a escrita dessa mulher é de uma delicadeza. Os sentimentos dela são tão interessantes, as ideias, a forma como ela conta. E é tão deliciosamente português. Então, porque tem certos autores portugueses que já escrevem de uma forma mais internacionalizada, digamos. Com isso eu quero dizer que não usam expressões muito locais ou coisas assim. Mas ela não, ela é extremamente portuguesa. Então a sensação quase que você tem é de estar lendo numa outra língua. E tá, né? Tá lendo numa verdade, outra língua. É. Então eu recomendo muito, muito esse livro. Além do que ele é um belo objeto. Quer dizer, se vocês tiverem que dar um presente para alguém, é um lindo presente, porque ele tem capa dura, ele tem fitinha para marcar. Mesmo. E eu já disse várias vezes que quando eu for presidente do mundo, todos os livros vão ter que ter fitinha para a gente marcar a leitura, para não dobrar as páginas, porque há selvagens que dobram as páginas dos livros que eu estou lendo. Enfim, eu recomendo muito esse livro. É absolutamente uma obra-prima, delicioso. Outro livro muito, muito bonito também, esse eu ainda não terminei de ler, mas estou no meio e eu estou gostando muito e eu adoro esse autor. É A Criança no Tempo, do Ian McEwan. É triste, horrível, é a história de um pai que de repente perde a filha. Mas perde a filha assim, no supermercado. A criança some. Ela some? Ela some. Ai, meu Deus. Então é a história dessa família, da fragmentação dessa família a partir disso, ela some e some. Some. É o impacto dessa tragédia. Aquela ansiosa, ela não é achada. Não, tu vai dar spoiler. Não vou dar spoiler. Tá, mas ela já tô some. nervosa. Então, é tão bem escrito, é tão bom. Eu vou dizer aqui quem foi que traduziu, porque a tradução, inclusive, está muito boa. Bem, a tradução é do Jório Dauster, que é um dos maiores tradutores que a gente tem no Brasil. Então, nenhuma surpresa no fato dessa tradução estar tão boa. É um livro da Companhia das Letras, se chama A Criança no Tempo, do Ian McEwan. É muito, muito bom livro. Muito realmente, bem. São dois grandes livros. Eu acho que se você comprar qualquer um desses dois livros, você vai ter leitura extraordinária por um bom tempo. Acho que nesse momento da minha vida, eu prefiro O da Dulce. Tudo São Histórias de Amor. Sim, eu imagino. Porque um livro sobre uma criança que some, nesse momento, não tem estrutura. Eu sei. Eu tenho um filho pequeno. Que de vez em quando... Pais e mães de crianças pequenas. Gente, não, eu tenho um filho pequeno que eu olho eu tô olhando pra ele, olho pro outro lado e olho de novo pra ele já não está no mesmo lugar. Você já fica desesperado, porque cadê a criança? Você não pode tirar o olho. Então eu vou deixar esse aqui, A Criança no Tempo, pra depois, tá, Corinha? Tá bom. E aqui, minha dica também é de livro. Eu tava numa livraria essa semana, lá na Travessa, aqui no Rio, e aí dei de cara com um livro da Nélida Pinhon, que eu adoro, que chama Uma Furtiva Lágrima. E aí tem uma capa muito, muito, muito bonita, me chamou a atenção, eu fui lá, comecei a folhear, e aí não consegui parar de ler.
li boa parte do livro dentro da livraria e falei, bom, vou comprar, né? Porque eu tô lendo o livro inteiro na livraria, vou comprar. E aí, pra minha surpresa, cheguei aqui, mostrei pra Cora, a Cora falou que já tinha indicado. Já recomendei esse lá livro. não aqui no nosso podcast, mas quando a gente fazia o programa de rádio, eu não me lembrava, mas enfim, então é uma indicação nossa. Ou já recomendei na minha coluna, ou já recomendei no Facebook, ou tudo isso ao mesmo tempo. Eu não lembro do programa de rádio, eu não lembro de você ter Mas indicado. É um livro extraordinário da Nélida. É lindo, né? São escritos variados e... Sobre a vida, sobre a sensação, sobre, né, as vivências dela e sobre a visão dela de mundo em relação a várias áreas da vida. E sabe o que eu acho lindo? É dedicado ao Gravetinho. Exatamente. Que era o cachorro dela. Exatamente. É muito bonitinho e a Nélida escreve lindamente. É uma escrita muito impactante sempre, então vale super a pena. Depois a gente vai colocar tudo lá nos nossos stories, as nossas dicas dos nossos stories do Instagram, tá bom? Acompanha lá em @aquelas2podcast. Corinha, você escolheu alguma música ou algum cantor, algum compositor para indicar e colocar na nossa playlist? A Cora não está fazendo dever de casa, tenho que dizer isso para os nossos ouvintes. Engraçado, tá? Não, eu tenho que... Eu realmente... Ela ficou chateada porque a gente não toca mais música no programa. Eu meio que desanimei. Ela desanimou. É o seguinte, gente, para quem não ouviu o podcast passado, a gente tá colocando o podcast também no YouTube, e no YouTube a gente tem uma questão de direitos autorais, a gente não pode tocar música. Então aquele final maravilhoso com músicas lindas e incríveis que a gente coloca na nossa playlist, não podemos mais fazer, porque senão a gente não pode botar o programa também no YouTube. Tem muitos ouvintes pedindo pra botar no YouTube, porque eles ouvem pelo YouTube muito mais do que pelas plataformas digitais. Eu não entendo por que alguém queira ouvir um podcast pelo YouTube, porém, pois é. Esse é um fato. Pois é, mas então, vocês pediram, vocês sabem que o pedido de vocês é uma ordem, a gente botou no YouTube, mas tem um preço pra botar no YouTube e o preço é não tocar músicas. Mas eu fiz o dever de casa e eu quero indicar para os nossos ouvintes uma cantora, uma compositora, uma instrumentista maravilhosa que é a Esperanza Spalding. Eu não sei se você conhece. Ela é maravilhosa. Pois sim, sim. O estilo dela predominante é o jazz. É ela tem uma voz incrível, ela já ganhou Grammys, ela já se apresentou aqui no Brasil, no Rock in Rio, no palco Sunset, ao lado de Milton Nascimento. Ela é uma super diva contemporânea do jazz, eu amo. Os nossos ouvintes que estão ouvindo o podcast desde o início, quando a gente começou a tocar as músicas aqui, eu não consigo fugir das divas do jazz, porque eu adoro, é um dos meus estilos favoritos, meus tipos favoritos de música. E nem tem porque fugir, cá entre nós, que é tão bonito. E sempre as vozes femininas me atraem muito mais do que as masculinas, então é isso. Não vamos poder cantar, olha eu já tô querendo cantar. Não vamos poder tocar a música aqui, mas vai lá na nossa playlist, eu já botei acho que umas 3 músicas da Esperanza, então você pode ir na nossa playlist que tem mais de 200 músicas a nossa playlist está maravilhosa. Desculpa, eu confesso, gente, mas essa eu confesso é que eu falhei nessa semana de não acrescentar nada, mas foi uma semana também muito turbulenta, porque eu tive que adiantar textos e trabalhar, e teve problema com gás. E, de repente, eu fiquei sem conseguir tomar banho na minha própria casa. Tá perdoada, Cora. Depois disso, você tá perdoada. Microtragédias do cotidiano. Cotidianas, exatamente. Corinha, adorei conversar com você mais uma vez. Como eu sempre, amo esse nosso encontro semanal. E um beijo grande e até semana que vem. Um beijo para todos vocês, um beijo para você, Bela. E até pra semana. Valeu, até mais. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.